Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos felizes de estar ensinando a palavra do Senhor. Nós estamos falando da parábola do semeador. O semeador que saiu a semear. E nós estamos estudando que esse semeador é Jesus, são os apóstolos, a igreja. Cada filho e filha do avivamento, cada filho e filha de Deus que nasceu da água e do Espírito. Nós falamos a respeito do solo e a semente. Nós falamos a respeito disso. Nos outros ensinos, vários domingos, nós falamos bastante do solo e a semente. E hoje nós vamos falar da semente no solo. Há uma diferença em falar da semente. Nós já estudamos o que é a semente. A semente é uma pequena estrutura com embrião dentro. A semente também é um recipiente de vida, contém vida dentro. A semente contém dentro de si, no seu núcleo, um DNA. O DNA são as informações físicas e genéticas daquela árvore, daquela semente. Nós estudamos tudo isso e dentro dessas informações tem a cor, o sabor, o cheiro, o tamanho que aquela árvore e que aquela semente vai produzir. E também na semente existe recursos, programação da vida daquela semente. Há uma programação, há um roteiro dentro daquela semente. Isso fala muito com a gente, isso fala muito com o roteiro da nossa vida, isso fala muito com o roteiro do nosso chamado, da nossa vocação, do nosso propósito. E nós estamos falando a respeito dessa semente que contém a morte, para matar o nosso eu, para matar a religiosidade, para matar o mundanismo. Contém vida, que é a vida de Deus, é a vida de Cristo, é a vida do reino, é a vida do Filho, é a vida de Jesus em nós. Ao invés do eu, a vida de Jesus. Ao invés da religiosidade, o reino. Ao invés dos espinhos, o reino. Então nós estudamos tudo isso. Falamos da vida e ressurreição, que há poder de ressuscitar na semente. E a semente, hoje nós vamos falar disso aqui, ó. A semente, ela é tão pequenininha como o grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, mas se torna uma árvore de 3 metros até. Nasce árvores gigantescas que dão frutos e sementes novamente. Então veja que como é grande o poder que existe na semente. E por isso Jesus fez questão de nos dizer, Jesus fez questão de falar conosco a respeito disso. A respeito da palavra como semente. A palavra é a semente é a palavra. Por todas essas explicações e por tantas outras. Então veja que a semente sempre vem do alto. Você pode repetir isso comigo? A semente sempre vem do alto. A semente sempre é jogada de cima para baixo. Falando, sugestionando que toda semente que o semeador tem é uma semente que ele recebeu do alto e que ele está dando às pessoas algo do alto, algo do céu, algo do reino, algo do Filho. Glória a Deus. A semente sempre virá do alto. Essa é a intenção de Deus. Nenhuma semente que a gente possa jogar no chão, pelo chão, é uma semente que vem de Deus. Toda semente que vem do Senhor, toda palavra que vem do Senhor, que é evangelho, que é o que Jesus fez, que é o que Jesus falou, que é o que Jesus é, todas essas sementes, todas elas vêm do alto. Todos esses atributos de Jesus como rei, de Jesus como servo, de Jesus como homem perfeito, está embutido, alinhado, ligado à semente. Então nós vamos falar agora um pouco aqui a respeito da semente,
certo? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro 1, 23 e 25, 1, 23. Nós vamos começar a estudar hoje a respeito das sementes e os solos. Eu estou com um pouco de soluço, tive que extrair um dente, mas eu estou aqui para a glória de Deus e eu vou até o fim assim, para a glória de Deus. Creio que não vai atrapalhar, só as engasgadinhas que vai dar de vez em quando, mas a palavra, o ensino vai sair perfeito, porque o Espírito de Deus que está aqui agora entre nós, que o Espírito de Deus está nos ajudando, me ajudando. Então, 1 Pedro 1, 23 diz assim: pois fostes regenerados. Olha só, a palavra regenerado significa nascer de novo também. Regenerado, gerado pela segunda vez, certo? Isso quer dizer regenerado, gerado pela segunda vez. Nós somos gerados uma vez já, por nossa mãe e nosso pai. E o nascer de novo é isso, é ser gerado mais uma vez. Então por isso está dizendo aqui: foste regenerado, não de semente corruptível. Semente aqui, olha só, a semente corruptível está falando aqui a respeito do sexo, porque nós viemos pelo sexo, certo? É isso que quer dizer. Então, mas de incorruptível, ou seja, não tem nada a ver com carne e sangue, tem nada a ver com homem e mulher, não tem nada a ver com relacionamento sexual, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Então veja que nós nascemos da semente que é a palavra de Deus, incorruptível. Porque a semente que nós somos gerados a primeira vez, por que é corruptível? Por causa do sexo? Não, o sexo em si, ele não é corruptível, mas a semente é corruptível por causa do pecado. Nós já fomos concebidos em pecado. O Salmo 51:5 fala muito disso, né? Explica que o pecado original, ele é herança, ele passou de Adão para a humanidade. Um pecou, todos pecaram. Romanos 5:12, certo? Então por isso que é corruptível. Por esse motivo, é simplesmente isso, não o sexo, mas o pecado que já está no ser humano, que está no homem, e o homem pela sua semente, pelo sêmen. Tanto que há muitos textos da Bíblia que, ao falar de semente, está falando de sêmen. O sêmen do homem, já nele, contém a herança de Adão, a herança do primeiro pai, do homem terreno, do caído, certo? Então por isso, mas nós fomos gerados de uma semente que não tem corrupção. Então corrupção significa o pecado original. Jesus nasceu só de Maria porque o pecado é transmitido pelo sêmen do homem. Por isso Jesus não foi gerado de José, mas foi gerado do Espírito Santo. Então veja que nós somos gerados pela palavra de Deus que permanece. Então a palavra, ela permanece, certo? Agora, se nós formos para 1 João, eu creio que ficou claro, né? A explicação desse versículo. Agora, se nós formos para 1 João, você pega a sua Bíblia aí, você vai em 1 João, capítulo 3, verso de número 9. João vai estar dizendo assim, ó: todo aquele que é nascido de Deus, então nasceu de Deus, regenerado, nascer de novo. João 3:3, falando esse linguajar. 1 Pedro 1:23 está falando também desse linguajar regenerado. E agora outro linguajar para nascer de novo também. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, o que nasceu de Deus recebeu não a semente do pecado, mas recebeu uma semente que não tem o pecado, que é o contrário. Lembra que eu disse que a semente gera morte? Então a morte que a semente gera no nosso coração, ela nos impede de ficar na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então veja que o que permanece numa pessoa que nasceu de Deus,
que foi gerado pela semente incorruptível. Diz aqui que é a divina semente, é o divino, é a vida eterna. Olha o que eu vou dizer, que na palavra, no evangelho, contém já nele a vida eterna. Nós estamos esperando a vida eterna quando morrer. A vida eterna já está na palavra. Jesus disse, né? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já tenha, certo? Então, a vida eterna já está, é a divina semente. É a vida que faz Deus viver, está na palavra. E essa vida foi colocada na semente. A semente gerou a morte em nós. E nós nascemos pela vida da semente, que é Jesus. Ora, esse não pode ver pecando porque é nascido de Deus. Então, nós estamos falando aqui de novo que a semente permanece. Em 1 Pedro 1,23 diz que a semente permanece. Em 1 João 3,9 diz que a semente permanece. Então a semente sempre vai permanecer. A semente é do alto e a semente chega na terra para ficar. Agora, se a gente for, certo? Se a gente for correr aqui a Bíblia, nós formos lá procurar no livro de Lucas, no capítulo de número 8, no verso de número 15, nós vamos ver aqui na parábola do semeador a explicação a respeito de Lucas. Lucas apresenta Jesus como esse homem perfeito, esse homem íntegro, esse homem sem pecado, sem erro. E aí diz assim, aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Veja, retém a palavra. Então a palavra está retida. Aí Pedro diz permanece. O evangelista João diz permanece. E Lucas diz que a palavra fica retida no coração. Então veja que a semente passa a ser da terra. Ou seja, em outras palavras, nós podemos dizer assim: a semente passa a ser da terra, a palavra passa a ser do nosso coração. Então a palavra não é mais só a palavra de Deus, é a palavra que faz parte do nosso coração, é a palavra que está no nosso coração. Então a semente começa a ser parte da terra. Então por isso que a gente pode dizer assim: a palavra de Deus é a minha palavra, porque a semente, ao se ligar à terra, ela permanece, ela fica retida. E a palavra, então, passa a ser não só a palavra de Deus, passa a ser a nossa palavra. Olha o poder que existe. Você passa a ter a vida da palavra. Jesus disse, né? As palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6,63. Então veja que esse é o poder da palavra. Quando encontra um solo, que é o solo produtivo. Quando encontra esse solo, que é chamado de solo bom, aquele solo passa a ser morada da palavra. E a palavra passa a fazer parte daquele solo. Ou seja, não é... Por isso que quando as pessoas nascem de novo da palavra, elas não ficam assim: vou ver aqui, vou ver como que é aqui a igreja, vou ver se eu fico, se Deus não me fizer eu não fico. Não, a pessoa faz parte da palavra. E a palavra faz parte dela, é um chamamento, não é algo assim que você vai experimentar para ver se vai dar certo. Não, você passa a ser de outro. Você era do diabo, passa a ser de Deus. Você era do mundo, você passa a ser do reino. Você era de si mesmo e você passa a ser de Cristo. É um transporte, como diz Colossenses 1,13. É um transportar de vida. É tirar a nossa vida de Adão e colocar a nossa vida em Cristo. Agora, a semente, quando ela encontra solos não produtivos, ela não vai produzir, ela não vai ser do solo,
o solo não vai ser dela. Daí tantas pessoas que ouvem a palavra, tantas pessoas que escutam o evangelho e não recebem a salvação, porque elas são um tipo de solo que se torna inimigo da palavra, ou seja, pessoas que se tornam inimigo da palavra. Paulo disse que a fé não é de todos, a fé não pertence a todo mundo, a fé é de alguns. Então a gente prega a palavra e não é de todos a fé. A gente fala do evangelho, mas o evangelho não tem o mesmo efeito em todas as pessoas, porque de 4, 1, ou seja, 25% dos ouvintes vão ser uma terra boa. 25% segundo as contas aqui de Jesus. Então, a semente tem inimigos. E esses inimigos, eles impedem de ser gerado esses frutos, essa palavra, a salvação, o reino, a obra, o chamado, a saúde, a prosperidade. Então, que o inimigo muitas vezes é o solo ou é o que está no solo. Então nós vamos ver aqui os inimigos da semente primeiro. Ou é o solo ou é o que está no solo. Então veja que na parábola do semeador, Jesus falou de 4 solos, como nós estamos estudando. Nós já estudamos os solos. Há 4 aulas de 1 hora para cada solo. E hoje nós vamos estudar mais o solo, referindo-se à semente, o dano que o que tem o solo e o solo causa a semente. Então Jesus começou a parábola falando da semente que caiu à beira do caminho, né? Mateus capítulo 13 verso 4 vai falar, né? Marcos também fala, nós já vimos isso em Marcos, em Lucas, né? Que saiu o semeador a semear, ele jogou a semente e caiu à beira do caminho. E nós explicamos que o ego é a egolatria, a vida do eu, a vida centrada em si mesmo, a felicidade sem Deus, a felicidade pela satisfação do próprio ego, do próprio eu, as próprias decisões e opiniões que causam felicidade. A felicidade está no Senhor Jesus, mas quem vive o eu prefere ver uma felicidade produzida por si mesmo, através de coisas do mundo, através de coisas que gosta, e não importa se confronta ou não a Deus. Então é o ego, e o ego é inimigo da semente. Então a semente cai, e o que acontece com o ego? O ego é chamado aqui de um solo duro, é beira do caminho. Beira do caminho não está arado, beira do caminho não está adubado, beira do caminho não está afofado. Então é um solo duro. Por ser um solo duro, a semente fica na superfície. Daí o primeiro inimigo da semente. Semente de Deus não produz na superfície da nossa vida. Nenhuma semente que venha do alto, nenhuma semente que venha de Deus produz se a gente deixar aquela semente superficialmente. Então veja, a superficialidade com as coisas de Deus impede da semente dar o fruto, impede da semente crescer. A superficialidade do nosso compromisso com Deus, do nosso compromisso com o reino, do nosso compromisso com o evangelho, do nosso compromisso com a palavra, vai impedir essa vida superficial, vai impedir que a palavra crie raiz. E o que faz uma árvore produzir é a raiz que puxa a água, é a raiz que puxa os nutrientes da terra. Já que é um solo duro, infelizmente não produz, não consegue adentrar, não morre. A semente não gera morte. E se a semente não gerar morte, continua vivendo o ego. O ego está ali tão forte que ele impede da semente de Deus, que é a palavra, gerar morte em nós.
Então, o beira do caminho é um lugar de trânsito, de ideias, a vida do eu, das ideias do mundo, das filosofias. Como entrou na igreja de Coríntios muitas filosofias, e entrou também na igreja dos Colossenses algumas filosofias, vãs filosofias, né? Vãs, inúteis, mas são filosofias que impedem a palavra de entrar, porque é um lugar de trânsito, é um lugar de ideia. Então a palavra é mais uma ali, a semente está ali como mais alguma coisa ali, não é uma coisa importante, é mais alguma coisa, é mais uma ideia. E quando as pessoas tratam o evangelho como mais uma ideia, o que isso acontece? O que isso vai gerar? Superficialidade, não vai gerar morte de si mesmo, porque só gera morte se a semente for aprofundada na terra, criar raiz, morrer para criar raiz. Então veja que o eu, esse lugar de trânsito, as nossas próprias ideias, o que nós pensamos, o que nós entendemos, eu penso que é assim, eu penso que é assado, nós que somos regidos pela nossa própria opinião, a palavra não tem efeito, porque quem está no centro da vida? O próprio eu, o próprio ego, a egolatria, o egocentrismo, a felicidade independente de Deus, uma vida que é independente de Deus. Então, já que é superficial, é desinteressante, ou seja, a pessoa não tem interesse, porque fere tanto os valores e os princípios que ela mesmo tem, e ela acha tão sérios e importantes os princípios que ela mesmo tem, que causa um desinteresse com a semente, com a palavra. Então isso quer dizer que, infelizmente, quando a gente vive demais, ninguém pode tocar em nós, e a palavra permite que sejamos tocados. Por exemplo, se alguém te dá um tapa na face, oferece-lhe a outra. Está mexendo com quem? Com o eu, com o que eu sou. Se alguém falar mal de você, Mateus 5,44, fale bem dessa pessoa. Se fala mal de você, está mexendo com quem? Se fala mal da sua liderança, se fala mal do seu dom, se fala mal do jeito que você prega, se fala mal do teu trabalho, se fala mal do teu serviço, está mexendo com quem? Está mexendo com o teu ego. Então, há um desinteresse com uma mensagem assim. Por que o evangelho que coloca o homem no centro, ele é tão aceito? Esse evangelho da autoajuda nós chamamos. Essa morfina que é dado para as pessoas continuar com a doença sem sentir a dor. Porque é gostoso, porque você é o centro, aí o teu eu não tem que morrer. A semente não tem que produzir morte. Você pode continuar vivendo. Se você é muito cheio de si mesmo, é isso mesmo, Deus te valoriza. Então se alguém te der um tapa na tua face, o evangelho da autoajuda dos coaches vai dizer assim: não, você é muito valioso para você levar um tapa na cara. Jesus morreu por você, e é uma valiosidade inacreditável o sangue de Jesus. Como que alguém que Deus comprou vai levar um tapa no rosto e vai ficar quieto? Como alguém que Jesus comprou, alguém vai falar mal dele? Não, você é um ungido, e não é o evangelho, mas é uma morfina tão boa para nós, né? Porque nos valoriza, nos dá razão, nos coloca no pedestal, nos coloca no centro, coloca um holofote em nós, e somos nós o centro das ações de Deus. Tudo se converge para nós, e daí é gostoso, mas é mentira. É um evangelho mentiroso, é um evangelho só para lotar auditórios, é um evangelho para tomar dinheiro das pessoas, é um evangelho satânico, luciferiano, e essa semente não veio de Deus. Então há um desinteresse quando a semente verdadeira vem, porque a semente verdadeira é você morrer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só, e é muito difícil se você não se entregar mesmo para Deus. Então, aqui
diz em Lucas 8:5b, que a semente foi pisada. É lógico, a semente vem e fala assim, ó, para você ser salvo, você não tem que fazer nada, mexe com o teu eu de novo. Porque todo mundo que é cheio do eu, ele quer um elogio, ele quer fazer alguma coisa para ser reconhecido, ele quer fazer alguma coisa para estar no centro, ele quer pagar por aquilo, porque ele pode, porque ele é capaz, porque ele tem. E aí vem o evangelho e fala assim, não, para você ser salvo, depende de nada de você. Tudo que você faz serve para nada, é trapo de imundícia, é sujeira, trapo de imundícia é o mods de menstruação antigo das mulheres, colocava no meio das pernas, para o sangue da menstruação cair. Jesus falou, ó, essas obras é tudo nesse aspecto. Isso te fere, porque te humilha, é muita humilhação. O evangelho da graça é um negócio que mais nos humilha. Por que mais nos humilha? Porque tira totalmente nós de cena e coloca totalmente Jesus na cena. Jesus preenche tudo em todos, não sobra nada para nós. É humilhante. Dons, talentos, vocações, preços, nada disso tem valor diante da salvação, diante da semente. Isso, você começa a pisar a semente. Não, não é assim. Não pode ser desse jeito. Aí vem, ame o seu inimigo. Não é desse jeito. Você pisa a semente. O evangelho não é aceitar a si mesmo, é renunciar a si mesmo. Não, renunciar não. Eu tenho meus desejos, Deus conhece meu coração, Deus conhece os meus desejos. Não, renunciar a meus desejos. Deus sabe qual é a minha intenção, justamente isso. Deus sabe e Deus quer que você renuncie. Não, quem me julga é Deus. Quem me julga é Deus. É justamente isso. Deus está julgando você. Você precisa renunciar a si mesmo. É uma mensagem que fala para a gente carregar nossa cruz, que é a obra de Cristo. Nossa cruz não é sofrimento, doença, enfermidade, tormento, desespero, depressão. Não, a nossa cruz é viver pela obra de Cristo, não pela nossa obra. É viver pela vida de Cristo, não por nossa vida. É viver pela graça, não pelo mundo, não pela religião. Então, gente, o verdadeiro evangelho ele é pisado pelo mundo. O mundo, Jesus diz assim, no mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo vai pisar o evangelho, porque o mundo não quer isso. E os crentes religiosos vão pisar o evangelho. E os crentes cheios do eu, se conseguiram aceitar Jesus, mas continua vendo uma vida de egolatria, ele tem que ser o centro de tudo. Se ele tiver em alguma atividade da igreja, ele tem que ser o líder, senão ele não está. Para ele estar numa igreja, ele tem que ter um cargo, senão ele não está. Se oferecer alguma coisa para ele, para outra igreja, ele vai porque ele quer aparecer, é egolatria. Ele quer ter um ministério dele, não é o do Espírito Santo, é o dele. Ele vai ter muitos problemas, ele vai pisar o verdadeiro evangelho, não vai aceitar. Então tudo isso, Mateus capítulo 13, verso 19a, diz que quem a semente cai no ego, na beira do caminho, não consegue entender o evangelho. Você viu? Como que você entende? Como que você entende se as filosofias falam, você tem que amar mais você mesmo, deixar os outros, você tem que fazer o bem para você, agora os outros que se dane, os outros que se lasquem, o importante é você. Não faz nada para agradar os outros não, agrade a você mesmo. Aí vem o evangelho e diz, não, você tem que aborrecer a si mesmo, você tem que negar a si mesmo, você tem que amar a Deus acima da sua própria vida, você tem que orar por quem te persegue. Gente, não tem como entender. Se alguém te pede dinheiro emprestado, dá. Olha esse mundo capitalista como está, esse mundo regido por dinheiro, por negócios, por juros, irmão brigando com irmão
por causa de dinheiro e poder. Irmão levando outro irmão na justiça por causa de dinheiro. E aí não é grandes somas não. Irmão virando a cara com outro irmão. São coisas pequenas, dinheiro pequeno, mas é difícil você entender o evangelho. Se você não decidir se deletar para que Cristo, para começar como João Batista, o evangelho de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, para chegar lá em Gálatas 1,15 e 16, que Cristo seja revelado em mim, para ir mais um pouquinho para frente de Gálatas 2,20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim mesmo. E mais um pouco para frente, Gálatas 4,19, até, filhinhos, porque em sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado, ou seja formado em vós. Se não tiver isso, não entende. Aí quando a gente não entende, Lucas 8,50 vai dizer, Lucas 8,5c vai dizer que o diabo vem. E Lucas 8,12 vai falar que ele rouba a palavra, rouba a semente. As aves dos céus vêm e roubam a palavra. Porque quando você não entende, quando o seu eu bloqueia da semente não entrar no solo e produzir raiz, para crescer, virar uma árvore e produzir fruto, o diabo vai já imediatamente vem e rouba a palavra. E por isso que tem um monte de pessoas que não conseguem aceitar Jesus, porque o diabo vem e rouba a palavra. Elas vivem tanto para elas, é tanta soberba, é tanta altivez, é tanta si mesma, é tanta independência do reino, é tanta independência de Deus, que o diabo vem e rouba a palavra. Aí os irmãos vêm para a igreja, nascem de novo, mas continua vivendo na carne, vivendo pela alma. Não consegue entender, que a carne não entende Deus, e quem vive o eu, vive na carne. A carne é a natureza do pecado, é a natureza do Adão. E aí a pessoa até recebeu Deus, mas está vivendo demais na carne. Daí a alma dela está seguindo a carne. E aí vem uma palavra, e a pessoa não consegue, que tudo que tira dela, tudo que mexe com ela, você tem que perdoar. Mas, e eu, pastor? E eu? Não, você perdoa, deixa o teu eu para lá, vive para Deus, é Jesus o foco da nossa vida. Mas a pessoa diz, e eu, pastor? E eu tenho o meu eu tenho minhas razões, eu tenho meus motivos. Perdoa, irmão, perdoa. Ama acima da tua razão, ama acima do conhecimento do bem e do mal. Você recebeu vida para viver. É difícil. Vamos ajudar alguém aqui da igreja que está passando um momento difícil? Não, essa pessoa é assim, eu não vou ajudar não. Não vou. O máximo que eu posso fazer por ela é pedir uma oração para Deus levantar alguém. É o eu, é as próprias opiniões. Mas a Bíblia diz que você tem que dar a oferta. Você não tem que se importar se o que aquela pessoa era. Geralmente quem está precisando de dinheiro, alguma pessoa, é porque fez alguma coisa errada, ou está passando um momento difícil por ter tomado atitudes erradas. Mas Deus não abandona essas pessoas. Então nós, como filhos amados de Deus, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, disse Paulo em 1 Coríntios 11:1. Nós também devemos ajudar, mas o eu não vai. Essa palavra é roubada. Então a pessoa é prejudicada porque ela está achando assim, por cima de mim só avião, em cima da minha cabeça só boné, só chapéu. Aqui não, aqui não. E a pessoa está achando que ela está abafando, e o diabo está ali, porque onde tem eu, tem demônio. Veja que o demônio nessa parábola só aparece no primeiro exemplo, a semente que é à beira do caminho. O diabo só aparece nesse, porque o eu atrai demônios. Então veja que quando a gente
tem muito demônio ao nosso redor. Muita opressão, sabe? Tem gente que está debaixo de opressão toda hora, todo tempo. Muita doença. Muito vazio. Muita angústia. Muito eu, muita razão, muita lógica. Muito certo ou errado, muito se achar o correto, o certo. Essas pessoas são rodeadas de demônio, porque o demônio gosta de pessoas assim. Porque é igual ele que é independente de Deus, ele que é o certo ou errado, ele que decide, ele que faz. O diabo é ele só. Então veja, que nós precisamos sair senão a semente não opera. E aí diz que ele rouba a palavra e não creem. Lucas 8:12 diz que não creem, não consegue crer. Porque se não tem raiz, não tem fé. Se o diabo rouba a palavra, você vai crer no quê, sendo que ela não está mais ali? Como que você vai crer numa coisa que vem em você, mas não está mais ali? Foi embora, sumiu, desapareceu. Então veja que não consegue crer. Então a semente não opera a morte, a pessoa não morre para si mesmo. E se não morre para si mesmo, a semente não gera vida e nem ressurreição. Daí a pessoa continuar vivendo para si mesmo, sem morte, para o ego. E se você não morre, presta atenção, se você não morre para si mesmo, não tem vida, não tem ressurreição. Só tem vida e ressurreição se você morrer para si mesmo. E se você nasceu de novo, você levar agora a morte que você recebeu, que é a obra de Cristo, com a vida de Cristo, com a ressurreição de Cristo, para a sua alma, para que o teu espírito, o teu verdadeiro eu, você é um espírito com a sua alma, você tem uma alma, você mora num corpo e dentro desse corpo tem a natureza da carne, para que o seu verdadeiro eu, junto com a sua alma, que é o que você tem, subjuga, submeta, esmurre, como disse Paulo, em 1 Coríntios 9:27, eu esmurro a minha carne. Só tem um jeito de esmurrar. Se a morte, a vida e a ressurreição que está no teu espírito for transmitida, se a tua alma for renovada, Romanos 12:2, a gente precisa ser transformado pela renovação do nosso entendimento. E daí a nossa alma precisa desse entendimento. E aí a nossa alma junto com o Espírito leva esse subjugar para a nossa carne, certo? Então eles não são salvos. Está aí o motivo de muitas pessoas não serem salvas. Elas são solo de beira de caminho. Elas são solo duro que o diabo rouba a palavra. Elas são blindadas no que se refere à palavra. Eu me lembro evangelizar uma pessoa de idade já, e eu falei, nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos de salvação, de Cristo, nós temos pecado. E esse homem me disse, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca prostituí, nunca adulterei com a minha esposa. Você tem que pregar isso aí nas favelas, você tem que pregar isso aí nos lugares, nos prostíbulos, que lá as pessoas estão precisando de Jesus. Eu não preciso. Olha só, o eu é tão forte que a pessoa não entende a palavra, o diabo rouba, e essas pessoas não conseguem ser salvas, não opera a vida e ressurreição. E por que não opera a vida e ressurreição? Porque para operar a vida e ressurreição precisa morrer primeiro, morrer para si mesmo. Jesus falou isso, né? Aquele que achar a sua vida vai perder, e aquele que perder a sua vida vai achar. Porque se eu perco a minha vida, eu acho a de Cristo, e a de Cristo é muito maior. Então olha que inimigo no que refere-se à semente. Semente que não tem raiz, a semente não tem os nutrientes, a semente não tem o ambiente adequado, e ela é roubada ainda. Então
Esse é o primeiro efeito do inimigo. É o inimigo da semente. Ainda que a semente contenha a divina vida de Deus, o DNA de Deus, a semente não opera nesse solo, porque precisa ter cooperação com o solo. É livre-arbítrio, é uma cooperação. A semente e o solo precisam cooperar um com o outro. O solo precisa aceitar a semente. Se o solo não aceita a semente não produz. O segundo aqui é o solo que caiu nas rochas, nas pedras. É o solo rochoso. Mateus 13:5. A religião. A religião é a segunda inimiga da semente. O ego não deixa nem a semente entrar na terra. Ela é pisada e vem a ave e rouba. Agora a religião é o segundo inimigo da semente. Essas pedras aqui são dureza. É uma dureza em forma de pedras. Lucas 8:6. Então, existem essas pedras. E essas pedras é ideias religiosas. Veja que o mal, ele é visto, ele é detectado, ele é mal. Então, às vezes, se tem um mal numa terra, alguém vai lá e joga um veneno e tira aquele mal, porque é mal. O mal é mais fácil de ser retirado. O mal é melhor para ser retirado, porque é detectável, porque é discernido, porque existe um senso de ver o que é o mal. Mas a religião é o bem, é um bem disfarçado. Daí é muito difícil tirar, porque a religião nunca é vista como algo mal, nocivo. Eu estou buscando a Deus, eu estou achando um caminho para buscar a Deus, eu estou caçando um caminho, eu estou tentando me achegar ao céu, eu estou tentando chegar ao céu, eu estou tentando me espiritualizar. Parece ser bom. E aí quando a pedra é algo bom, e pedra não é bom, mas ela tem cara, ela tem um rótulo bom. Por dentro, essa comida está estragada, mas por fora o rótulo, a embalagem, ela é muito boa. Isso é a religião. Por fora, a proposta externa dela é maravilhosa, mas a proposta externa esconde o conteúdo é podre. Veja, Jesus falou isso. Fariseus, que era a religião daquele tempo. Mateus 23, vocês são sepulcros caiados, por fora são pintados de branco, bonitos, perfeitos, pedras talhadas, mas por dentro é osso, fédico. A religião é bem isso aí. A religião é um cemitério ornamentado, adornado, enfeitado, maquiado, e dentro dos túmulos tem morte, tem cheiro ruim, tem decomposição. É isso. Então essas pedras, elas não são pedras que tem o rótulo de mal, o rótulo de coisas boas. Não está escrito no rótulo da religião, é maldade isso aqui. Não, está escrito aqui é a bondade, é o conhecimento do bem da árvore que Adão comeu, a religião. E aí cada um hoje segue uma religião, tem centenas e centenas de religiões, ou milhares e milhares de religiões, e nenhuma das religiões, só a palavra religião já é uma blasfêmia, porque é a presunção do homem de se achegar até a Deus, mas é Deus que se achega até a nós. O evangelho não é o homem se achegando a Deus, mas é Deus se achegando ao homem. Não é o homem subindo escadas, é Deus colocando a gente assentado com Cristo por graça, por favor.
não é a gente se espiritualizar, é a gente nascer de novo, se tornar espírito. É dom, é graça, é gratuito. Então veja que essa dureza é pedras, e essas pedras são muito difíceis de serem tiradas, porque quando existe algo mal, você tira fácil. Quando as pessoas estão enganadas, e a religião evangélica é um engano. Por que que é um engano? Porque faz o mesmo processo das outras religiões. Você tem que buscar a Deus até você encontrar. Você tem que caçar a Deus. Nós vemos isso. Igrejas dizendo caçadores de Deus, estão caçando Deus. É Deus que nos achou. Cristo mora em nós. Então veja que essas pedras faz com que aquele solo tenha pouca terra. Se tem pouca terra, tem pouca água. Se tem pouca terra, tem pouco enxofre, tem pouco zinco, tem pouco nitrogênio, tem pouco ferro, tem pouco cobre, os sais minerais, os nutrientes. E daí, quando falta a terra, a semente não tem força, certo? Porque a pedra, que é a religião, está no lugar da palavra. E aquilo lá é visto como bom. Como que você tira aquilo lá para introduzir a palavra? Porque a palavra se opõe à religião. Na palavra do evangelho, nós chegamos por favor. Na religião nós chegamos por esforço. Na religião, o homem no centro. É o homem no centro para alcançar. Veja, é o homem no centro. E esse homem tem obras para alcançar, e ele é promovido pela meritocracia. E a religião diz: eu preciso fazer, eu preciso me achegar, eu preciso ir, eu preciso me santificar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. A religião é o medo e a culpa. A religião é o medo de ir para o inferno, a culpa de por que isso está acontecendo na minha vida. Isso é religiosidade. Quando você se pegar assim, tem alguma coisa acontecendo errado na minha vida, você está se baseando em você, não é em Cristo, não é em Jesus, é no que você faz, ou no que você deixou de fazer. E a religião é esse vazio aí. Se você faltar um dia da campanha dos 7 dias, lá, não foi abençoado, porque você faltou no 6º dia, quebrou a campanha. Se está acontecendo alguma coisa errada na tua vida, você vai conversar com o pastor vai dizer assim: irmão, você está fazendo alguma coisa errada, você deixou de fazer alguma coisa. Aí você pensa: nossa, é verdade, eu deixei de fazer isso. Aí você vai lá e faz aquilo, e não resolve. É a culpa, é sempre vivendo em condenação. Mas o evangelho é: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Nós não andamos segundo o eu, nós andamos segundo o Espírito, segundo o reino. Então veja a diferença. Então tira a terra, tira tudo que é preciso para a semente, é o inimigo da semente. Essas ideias gospel são inimigos da semente, e as pessoas estão impregnadas disso, porque as campanhas, é o jeito que prega, é o Velho Testamento, é Moisés e Elias com Jesus falando, púlpitos que tem vários Moisés ali, dando lição de moral nas pessoas, para elas se achegar mais perto de Deus, vários Elias querendo profetizar, para mostrar o poder de Deus e tirar alguma coisa das pessoas. São escravos, são ovelhas, tem um monte de pastor, mas estão sem pastor, porque a religião faz isso. Você pode ter o melhor pastor, você pode ter o melhor lugar de estrutura, se aquele lugar prega a religião, sempre vai estar faltando algo. E aí quando falta aí diz aqui Lucas 8,6, falta umidade, falta água. E a água é muito importante, porque a água é condutora. A água conduz o calor do sol para a raiz, para a semente. A água conduz os nutrientes e os sais minerais do solo, da terra.
para a semente, para que a semente possa crescer e dar fruto. Se falta água, não tem esse transporte. Veja, se falta essa presença do Espírito Santo, se falta a palavra e o Espírito de Deus, porque a pedra tomou lugar, falta a palavra e o Espírito. A religião toma o lugar do Espírito Santo, porque a religião é um falso Espírito Santo, põe o medo na gente, eu vou para o inferno. Jesus não vai dizer, você precisa parar com isso, senão você vai para o inferno. Jesus vai dizer, eu tenho que parar com isso porque eu já estou no céu. Não é eu preciso, eu quero. A religião diz eu preciso, eu preciso, eu preciso. O Evangelho coloca disposição de vida em nós, dispositivos de vida, princípios de vida. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de fumar, senão eu vou para o inferno. Não, eu quero parar de fumar porque eu já estou no céu. Não é o inferno, a religião fala muito do inferno, mas o Evangelho fala muito do céu. Então, se tem pedra, se tem pouca terra, se não tem água, não tem raiz. Agora, mesmo que tivesse água, não tem raiz. Como que a raiz vai chupar ou sugar os nutrientes da terra, o calor, os sais minerais e a água? Não tem a raiz, não tem a profundidade. Por que não tem? A Bíblia diz que o calor do sol queimou a semente. Porque para você plantar uma semente, tem que ter a profundidade correta. Mas esse solo aqui tem pedras, então a semente não se aprofundou como deveria. É também superficial. Como a da beira do caminho é superficial porque o coração é duro, a própria pessoa em si mesma é dura. Aqui a dureza não é da pessoa em si, mas é da religião que ela recebeu, dos pais, dos obreiros da igreja, da igreja ABC, da igreja evangélica. E aí, quando vem as lutas, a religião continua. Quando vem luta, a religião está ali, a religião tá operando ali. Mas a palavra seca. A semente morre. Aquele embrião que tem dentro da semente, ela morre. Aquele está dentro do núcleo. Olha só. Aquela vida, aquele recipiente que tem vida, aquela vida vai morrer. E não vai morrer para produzir vida, porque a pedra não deixou. Vai morrer para desaparecer da pessoa. A palavra, ela decidiu ficar religiosa. Ela decidiu viver por meritocracia, não por graça. E toda vez, meu irmão, você se apegar vivendo por meritocracia, você caiu da graça. Você está sendo religioso. Você está tirando a terra, a humildade, e o sol está vindo e está secando a semente. As lutas, portanto, as próprias lutas anulam a semente, porque você começa a viver por graça. E aí vem lutas, porque quando a gente começa a viver por graça, nós estamos simplesmente anulando o ego e a religiosidade. É óbvio que há um conflito espiritual, tanto de demônios quanto de pessoas, e até mesmo às vezes da nossa própria alma, que está ali sendo tratada com a religiosidade. Aí vai vir lutas e a gente vai falar, não, eu preciso voltar a ser religioso, eu preciso voltar a fazer 40 dias de vigília para ver se eu sou abençoado, eu preciso voltar a penitências, a votos, a me achegar a Deus, porque a pessoa não consegue mais ir numa vigília se não for para buscar alguma coisa. E olha que a vigília, ela é um princípio cristão, a oração, orar sem cessar. Mas ninguém que está na graça fica orando para receber, fica orando para viver, confessando. A gente não ora para receber, a gente ora a partir do recebido, porque está feito, porque está pago, foi pago já. Agora a religião diz, não, não pagou,
ou pagou parcialmente. Aí você tem que orar, orar, orar até dar a cota de pagamento, e aí você recebe aquela benção. Mas nós oramos das regiões celestiais. Nós não oramos de baixo aqui da terra, nós oramos lá das regiões celestiais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, lugares celestiais em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais em Cristo, nós oramos a partir do que nós temos. Nós já temos todas as bênçãos. A semente seca porque a pessoa não consegue viver assim. E se desviam da graça. E alguns, por isso que vem para a igreja, recebe a palavra, o eu começa a ser confrontado. A maneira religiosa que ela herdou dos pais, da cultura do país, da cultura da região, da cidade dela, começa a ser atacada, vem lutas e ela desvia. Agora, o terceiro aqui, inimigo da semente, é inimigo também, é que caiu entre espinhos. Então olha só, o ego, a religião são inimigos ferrenhos da semente, da palavra, dessa vida. E o mundo, Mateus 13:7, fala que outra caiu. Vejam, veio tudo do alto, tudo foi vindo do alto. O semeador saiu a semear, ele encheu o coração dele da palavra, e aquela palavra que veio do alto, aquela palavra que é o evangelho, aquela palavra que contém a vida de Jesus, é só Jesus, é o DNA de Jesus, o que ele é, o que ele fez, o que ele falou, é o espírito de profecia dentro da palavra ali, a palavra de Deus, né? Apocalipse 19:10, os espinhos são inimigos dessa palavra, e os espinhos é o mundanismo, é a vida do mundo. Sim, é essa vida de viver o sistema social, de segunda a sábado, e no domingo ter 1h30 aqui de oração e de ouvir a palavra. É uma vida de viver no conselho do ímpio, de se deter no caminho do pecador, se assentar na roda do escarnecedor, não ter prazer na lei do Senhor, não meditar na lei e querer ser essa árvore que dá fruto. E querer e ter a presunção de ser mundano e querer ser essa árvore que dá fruto. Então a pessoa mundana, ela vem para a igreja para Deus abençoar a vida mundana que ela tem. Ela pede dinheiro para Deus para gastar com os desejos mundanos que ela tem, com a cerveja que ela vai tomar até cair, com o baile que ela vai beijar 20 lá, e ela precisa do dinheiro para isso, precisa de saúde para isso. Às vezes ela está enferma e ela vem buscar a bênção de Deus para gastar no mundo. Então é inimigo da semente, porque a semente caiu entre os espinhos. Veja, caiu já entre os espinhos. Então é um solo que já tinha algo plantado ali, é um solo que tem concorrência. Os espinhos estão na frente da semente. Então os espinhos já estão com vantagem, porque os espinhos já estão estabelecidos ali de uma forma não imposta, mas espontânea. O espinho está ali, está espontâneo o espinho ali. Porque o que nós entendemos pela parábola é que nós podemos tirar os espinhos. Alguém pode receber a palavra e falar: eu quero arrancar esses espinhos de mim, porque a palavra está aqui e fez sentido para mim a palavra, e arrancar os espinhos. Não, os espinhos estão aqui para concorrer com a palavra, e eles estão na frente da palavra. E como que eles concorrem com a palavra? Eles concorrem com a semente, porque, veja, a semente precisa de luz, a semente precisa de calor do sol, precisa de calor e precisa de luz, precisa de temperatura adequada para
para a semente morrer, para a semente voltar a viver, para os nutrientes da semente se ligar aos nutrientes da terra, os sais minerais, a água entrar ali na semente, certo? Precisa disso, mas os espinhos estão se encarregando de impedir que exista o sol. Ou seja, a presença de Deus, ela não consegue entrar ali, porque os espinhos estão fazendo sombra para a semente, e a semente só vive, só cresce, só morre, vive e ressuscita e cresce e dá fruto se tiver o sol da presença de Deus, se tiver a luz do Evangelho de Jesus, a luz do Espírito Santo, e aí o espinho vai lá e faz sombra. Então essa semente, ela começa a ter concorrência, ela começa a não receber essa presença de Deus, porque no mundo não tem Deus, no mundo não tem Jesus, no mundo não tem verdade. O Deus desse mundo, segundo o entendimento dos incrédulos, 1 Coríntios 4:4, é o príncipe das potestades do ar. Efésios 2, é o príncipe desse mundo. João 14:30, o diabo oferece para Jesus o mundo, porque o mundo é dele. O diabo é o pai da mentira. Então esse cosmos, ele é estabelecido na mentira. Então a mentira faz sombra para que aquela verdade que foi colocada dentro do coração não cresça e vença. Então os espinhos estão na frente, sufoca a semente. É o oxigênio, a temperatura, os nutrientes não operam na semente. Então os desejos da carne impedem da semente crescer. Os cuidados desse mundo, os desejos dos olhos, que as falsidades das riquezas, eu vejo muito cristão falar isso ainda, infelizmente. Poxa, o fulano não serve a Deus. Se a pessoa dizima, ela diz assim: fulano não dizima, fulano não oferta, está com 3 carros do ano, está com 3 casas. É o que Paulo disse para Timóteo. Fala para os ricos não confiar na instabilidade das riquezas. É o salmo do Asaf, que teve essa inveja dos ímpios, mas quando ele entrou no tabernáculo, quando ele tabernaculou com Cristo, com Deus ali no tabernáculo, no templo, quando ele contemplou Jesus, quando ele viu Jesus, então ele pôde perceber que o ímpio é como a verdura que murcha. O mundo não tenha esse desejo dos olhos, o desejo da carne. O desejo da carne é você estar sendo feliz. É aquela frase: se te faz feliz, vai e faz. Se te faz feliz, não, Deus não está pensando assim não. Se te faz feliz, não caia no engano. Não caia no engano luciferiano. Não seja enganado, dobrado. Você pode viver a semente. Veja, a soberba da vida, o status, o aparecer, tira os nutrientes, tira o ambiente da semente. Você vivendo o mundo, e como que a semente precisa de muita coisa para produzir, precisa de água, precisa da temperatura apropriada, precisa de oxigênio. Então a semente, ela cresce no reino, porque a semente é do reino de Deus, a semente é do reino. Agora, você está no mundo, você vive o mundo, você está num ambiente desadequado, você está num ambiente que não condiz, você está num ambiente que está fora da realidade do crescimento da semente. O mundo, portanto, é inimigo. Então para que essa semente produza, é preciso estar no ambiente correto, e o reino de Deus é esse ambiente correto. O reino de Deus, ele promove esse ambiente correto. Então veja que a semente,
mesmo tão poderosa, a semente, mesmo sendo uma estrutura que no seu núcleo tem um embrião de vida poderoso, tem um corpo, e dentro desse corpo tem uma vida extraordinária, um recipiente de Zoe, a vida de Deus, de vida eterna. A semente tem DNA, tem informações, mas ela precisa cooperar, ela precisa estar sendo colocada num solo bom, um solo que coopera. O solo precisa cooperar com a semente. Então veja que é uma sinergia muito grande. Tudo está na semente, mas existem coisas no solo que vai fazer aquilo produzir. Aleluias, isso é extraordinário. Então a nossa participação no fruto é doar o nosso coração, porque no nosso coração, de maneira inconsciente, existe todos os recursos para semente crescer, para semente produzir. No coração existe absolutamente todos os recursos para que essa semente produza. Veja, o solo não fica pensando assim: nossa, eu preciso dar zinco, para a semente, eu preciso dar enxofre, eu preciso dar nitrogênio, eu preciso dar cobre, eu preciso dar ferro, eu preciso fazer essas coisas, eu preciso proporcionar para a semente crescer. Não, o solo não pensa, o solo já tem. Então você já tem tudo que é necessário para a semente produzir. Tudo que é necessário. O que você precisa verificar é se você está cheio de espinhos, mundanismo, se você está cheio de religiosidade, pedras, ou se você é um solo tão duro que você é um lugar de tanto trânsito, passa tanta coisa em você, que você vive a tua vida do eu, você vive a tua vida egocêntrica, egolátrica, e aí a semente não produz, a semente não progride. Nós vamos continuar com esse estudo. Próximo eu vou falar a respeito da semente e o solo bom, e será maravilhoso, meus irmãos, a semente e o solo bom, como que a semente se une a um solo bom e produz uma árvore, e essa árvore produz frutos, e esses frutos produzem novas sementes, e muitas dessas sementes são para comer e outras são para replantar de novo. O Evangelho é vida, meus irmãos.